Estamos iniciando mais um Cidadania. As nossas convidadas são a socióloga Miriam Abramovay e a advogada Flávia Beleza. Miriam Abramovay é pesquisadora social, autora consagrada de diversos livros sobre a juventude e integrante da Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, a RITLA. E a Flávia Beleza é especialista em mediação social, está agora fazendo mestrado na UNB na área de política social. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. O nosso tema será a violência nas escolas, que é um tema bastante frequente. E eu começarei perguntando à doutora Miriam, o problema da violência nas escolas, ele tem aumentado ou ele tem ganho maior visibilidade e por isso dá essa sensação de que vem se agravando com o tempo? Eu acho que se nós pensarmos que o problema da violência na sociedade, ele existe, e nós sempre temos a sensação, em geral, de que a nossa época é sempre a mais violenta, mesmo que isso não seja verdade, né? Então, eu acho que efetivamente na escola, a questão tem se tornado mais visível, é verdade, ela aparece. Há 10 anos atrás ela não aparecia, isso não quer dizer que ela não existia, né? Ela tem se tornado muito visível e efetivamente nós não sabemos se é menor ou maior, porque não existe estatísticas nacionais, ou seja, existem alguns trabalhos de algumas capitais, sobre alguns estados, etc., mas eu acho que não há ainda no Brasil estudos comparativos. A sensação, e efetivamente, ela é muito grande. E ela é muito grande porque esse conceito de violência, ele também se ampliou. Quer dizer, nós temos que pensar na violência não somente quando a violência ela é física, a violência está no Código Penal, né? Você que é advogada sabe disso, que tem essa visão muitas vezes que violência é aquela que está somente no Código Penal. Nós temos que pensar em outros tipos de violência. Essa microviolência que acontece nas escolas, no cotidiano, ela é fundamental e, evidentemente, que ela é muito maior do que essa violência dura. Mas, claro, que a violência que aparece na mídia, que mais aparece, é a violência dura, que ela é muito mais grave. E também outro tipo de violência, que é uma violência simbólica, onde o outro não pode responder, tal como a homofobia, a discriminação, os diversos tipos de discriminação que existem relacionado ao racismo, relacionado à pessoa ser feia, bonita, gorda, baixa, alta, aos deficientes, e principalmente, o que é que mais aparece é a discriminação relacionada à questão da homofobia, em geral, na nossa sociedade e especificamente nas escolas. E essa expressão estrangeira, hoje muito usada para caracterizar essa questão da violência, que é o bullying, como é que você interpreta essa noção que veio de fora? Bom, esse é um conceito que vem do norte da Europa, né? O Brasil gosta muito de moda, o Brasil está utilizando muito o conceito. Evidentemente que, quando nós vamos estudar mais profundamente o que é bullying, bullying é um certo tipo de violência entre os pares, né? Entre colegas de uma mesma escola. De uma mesma escola, ou seja, entre pessoas de uma mesma escola. É um assédio, um xingamento, mas que é constante, né? Quer dizer, ontem, por exemplo, eu estava lendo casos de bullying na Inglaterra, relacionados à homofobia, de 2 meninos que se suicidaram, 2 meninos de 11 anos, né? Ou seja, quando existe aquela forma constante de atormentar as pessoas, de xingar, de não respeitar, isso é chamado bullying. Acontece que no Brasil, e acho que em todos os países da América Latina e em alguns países da Europa também, nós temos muito mais do que bullying, porque se essa é uma das formas, nós temos efetivamente violências nas escolas, porque nós temos a entrada de armas, nós temos a questão das gangues, nós temos a questão do tráfico, né? É muito presente dentro das escolas,
Nós temos também outros tipos de violência entre professor e aluno, aluno-professor, que não consta desse vocabulário bullying, que está fora disso. Então, eu acho que é mais, vamos dizer, é mais cientificamente, né, eu acho que é mais próximo ao Brasil, aos países da América Latina, nós falarmos mesmo em violência nas escolas e falarmos nesse tipo de violência que é o bullying, que é a intimidação, que é a violência entre os pares, como uma forma de violência. Flávia, nesse seu trabalho, por que surgiu essa necessidade de mediação? Também uma necessidade nova, quer dizer, antigamente não se falava da necessidade de haver mediação dentro das escolas. Por que isso? Pois é, assim, não se falava em mediação, mas nós fazemos mediação no nosso dia a dia, né? A mediação não é uma prática nova, né? É uma prática de 5.000 anos, milênios, que outros povos já desenvolviam há muitos anos, há milênios. Aqui no Brasil, infelizmente, é uma prática recente, né? Então, o nosso instituto se propõe a levar a mediação para todas as áreas. E a escola é uma área agora que se apresenta muito necessitada da mediação. E aí nós entendemos a mediação assim, educação para o diálogo. Então, o diálogo é fundamental, é resgatar o diálogo dentro dessas áreas, trazer o diálogo para dentro da escola. E esse é um caminho para a prevenção da violência, quando você traz alunos, pais, professores, servidores, para um diálogo mais aberto, para participarem da vida da escola. E aí a gente vê que é um caminho, mas a professora também já apoia, escreveu sobre isso, sobre o valor da mediação. Né? É um caminho difícil, né? Aqui no Brasil a gente tem uma experiência de mediação escolar no ano de 2000, no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, tem que ser iniciativas isoladas ainda, como são as nossas, né? Como é a nossa. Dentro do sistema imaginado, escolhe-se um mediador, a comunidade define, é um professor, é um servidor, é alguém de fora? Como se dá esse processo de mediação? Existem vários sistemas, né? No mundo inteiro, vários sistemas diferentes, e nós vamos criar o nosso sistema brasileiro, que nós ainda vai ter a nossa cara. Mas nós estamos fazendo assim, formando os mediadores na escola. Os mediadores são os próprios alunos. Os professores também são mediadores. Os servidores também da escola, né, os que participam desde a limpeza até a vigilância da escola. E os pais, por que não? Os pais têm que participar. Então, nós estamos nessa primeira fase de formar alunos. Então, são 30 alunos que serão os mediadores na escola. Isso na experiência aqui em Brasília. Em São Sebastião. Na cidade satélite de São Sebastião. E, se eu não me engano, ela está a terceira região mais violenta no último estudo da Hitler, né? Se eu não me engano, é a terceira mais violenta. Mas... É uma experiência piloto. É uma experiência piloto. Aqui no Distrito Federal nós não encontramos. E já estamos há 2 anos tentando implementar em alguma escola e, graças a Deus, encontramos a escola São Francisco, em São Sebastião, 2 diretoras muito interessadas, que têm visão do que está acontecendo e que querem ser uma escola modelo. Então, transformar a São Francisco numa escola modelo. Aí nós fomos, através do Ministério da Justiça, dar um curso lá de mediação social. Elas se interessaram, os alunos adoraram, nas férias, quer dizer, a escola funcionando nas férias. E aí nós dissemos, nós temos um projeto de mediação escolar, mas a gente não consegue, não tem espaço. Vamos implementar. Do que você precisa? Eu digo, só vontade de fazer. Agora é vontade de fazer, o resto a gente vê depois, né? Então, por que você está assim tão otimista de que essa sua experiência possa vir a ser nacionalizada, disseminada pelo Brasil afora? O sonho é que seja política pública, né? Eu acredito muito, por isso que eu estou na política social. Eu sonho que a mediação seja, como em vários países, uma política pública. Mas, por enquanto, a gente tem que começar num projeto piloto, investindo tudo que a gente tem, seja de força de vontade, de tempo e de recurso, para que funcione, porque só assim vai ter visibilidade. A gente sabe como é que é a luta, né?